Instagram, Facebook, Faberg Live, começando, tudo certo aí? Equipe técnica? Tudo certo. Bom, pessoal, enquanto tá todo mundo entrando, vou dar o meu boa noite aí a todos. Segunda-feira, esse Faberg Live muito especial, que a gente tem aqui com o Márcio Torres aqui do meu lado. Boa noite a todo mundo. Obrigado, Márcio. O prazer é meu. Essa é a segunda edição, né? Acho que escolhemos bem dessa vez, com muita história bacana, com um tema bastante interessante e talvez um pouco, né, de mitos aí pra gente saber como vai ser, como é a vida a carreira, né, do empresário de jogadores. O Márcio é provavelmente ou com certeza o empresário número 1 do Brasil de tenistas brasileiros, pois ele tem entre os seus pupilos, né, jogadores, o Bruno Soares, o Thomas Bellucci, o Thiago Monteiro, o André Sá e a Teliana Pereira, todos grandes tenistas de grande relevância para o tênis nacional. Então é um prazer receber você aqui, Márcio, com a gente. E vamos contar bastante história, vamos falar bastante coisa legal. A gente tem uma conversa aí, deve ser de meia hora a 40 minutos, com vocês que estão acompanhando a gente, para interagir bastante, né? Primeiro, muito obrigado, né? Bem-vindo, né? Eu queria que você já começasse falando o que te levou, né? Você que também foi tenista profissional, top 130 do mundo, o que te levou a escolher essa carreira, aproveitando, dando um oi aqui para Isabelle, a Érica, Alessandro, Carolina, Pedro, Bia, turma toda entrando aí. Muito obrigado pelo prestígio de vocês. Conta para nós aí, Márcio, como você decidiu seguir essa carreira, né? Como você começou, porque é uma carreira tão única e difícil, principalmente para a gente aqui no Brasil. Bom, obrigado pelo convite, primeiramente. Boa noite a todo mundo que está em casa assistindo. Eu sei que é um horário nobre e familiar, mas todo mundo que está entrando, agradecemos a presença e a grande... É um prazer contar um pouquinho sobre os bastidores do mundo do tênis. Obrigado pelos elogios também. É lisonjeante estar com atletas de alto nível. Eu joguei tênis, você também foi profissional. A gente sabe como é difícil, então é bom trabalhar com essas pessoas do primeiro escalão do tênis brasileiro. Eu comecei por uma coincidência. Eu fui sendo mundo em duplas e fiz universidade nos Estados Unidos e joguei no circuito e tinha muito problema com contusão. E eu fui, na verdade, estudante, fiz nos Estados Unidos, chama pre-med. Eu queria ser médico igual minha mãe, mas nunca fiz, por tristeza dela. Eu gostaria que eu fosse médico, mas já estava meio focado no mundo dos business, porque a minha irmã e o marido dela são advogados. A gente começava a fazer uma consultoria para os jogadores em algumas coisas de imposto, então eu comecei com essa cabeça de business. Aí eu machuquei 1 ano e meio e voltei para a escola, fiz o MBA, depois voltei a jogar, machuquei de novo, e na época o Bruno Soares, que é os meus melhores amigos de infância e a gente cresceu junto jogando, ele estava na equipe Centauro, que era o Bruno, o Marcelo e o André Sá, e a equipe terminou e o Bruno ficou meio sozinho, meio perdido, e ele me pediu ajuda e a gente ia fazer algumas coisas juntos. Foi o ano que ele deu um grande salto no ranking e ele falou assim: Márcio, pintou uma oportunidade de falar com o pessoal do Banco BMG, negocia esse negócio aí para mim. Foi um bom negócio, um ótimo patrocínio, deu certo. E eu virei empresário dele por uma afinidade com ele, e assim, foi por acaso, não planejei a vida inteira ser isso não, mas estou muito feliz. Viajo os melhores torneios do mundo, com os melhores atletas do Brasil e do mundo também. É muito gratificante, o ambiente é muito bom, fiz vários amigos, conheci o mundo, fiz várias parcerias de negócio que deram bons frutos, então assim, a vida tá boa. Legal. Além desses tenistas brasileiros, você também é empresário dos irmãos Bryan, né, que eu não mencionei aqui, mas eu acho que vale a pena comentar, que é a maior dupla da história do tênis mundial, né? E há quanto tempo você está com eles? Como é que foi essa... isso eu acho que é o fruto do sucesso do seu trabalho, agora gerenciar a carreira
desses atletas americanos, né, que teoricamente têm contratos e possibilidades muito maiores que os brasileiros, e obviamente a marca dele, a imagem deles vai para o mundo todo, né? Então acho que esse foi um salto muito grande na sua carreira. Com os Bryans foi uma coincidência. Eu comecei com o Bruno, foi meu primeiro pupilo, né? Depois a segunda foi a Teliana Pereira, que é a segunda melhor tenista do Brasil depois da Maristela, chegou a 40 do mundo, ganhou 2 títulos da WTA. E a gente vinha fazendo um belo trabalho. O pessoal no vestiário brinca que o Bruno é piloto de Fórmula 1, que tem vários patrocínios. Eu acho que o ego deles estava um pouco machucado, que tinha muita coisa, eles viam o trabalho que a gente estava fazendo, que o Bruno estava fazendo junto. E eu treinava com o Bob sempre em Miami, sempre fui amigo. Ele falou assim, cara, tem um problema com o nosso empresário, a gente está vendo um trabalho que você está fazendo, você quer ser nosso empresário? Eu achei que era brincadeira. E no primeiro mês já fechei um patrocínio grande e foi. Então nós estamos no 4º ano. Hoje o Mike é número 1 do mundo com o Jack Sock. Infelizmente o Bob teve uma cirurgia grave no quadril, mas eles são os melhores da história. Então assim, ter o Bruno também, que também é um dos melhores da história, e ter os dois é gratificante. Eles são amigos, treinam junto, então a gente tem uma ótima relação, mas eles hoje, antes de ser convidados por eles, se eu soubesse que tinha essa oportunidade, eu teria feito o approach antes. Não fiz, mas estamos aí firme. Convite. E foi muito bom. Aproveitando, fala um pouquinho também do André, do Tomás e do Thiago, né, pra gente falar um pouquinho de cada jogador, e depois a gente vai entrar um pouco mais nos detalhes desse teu trabalho e dos bastidores. Cada jogador é único, eu vou falar bem rápido de cada jogador. O Bruno tá no top 10, no top 5 aí, classificado no Master 6 anos seguidos. Tem vários patrocínios, a gente tem uma entrega muito boa. Ele tem, como ele avança muito nos grandes lances, joga muitos jogos ao vivo, tá na mídia o tempo inteiro, o pessoal da Band gosta dele, Globo, Sport TV. Então assim, a gente tem uma entrega de televisão com os patrocínios nos jogos ao vivo, Copa Davis também, que é um grande jogador de Copa Davis, e a gente tem uma entrega muito corporativa, fazendo eventos corporativos, entregando mais essa relação com os clientes e no pessoal C-level, presidentes e diretores. O André, que teve uma grande carreira, 4 Olimpíadas, assim, não tem ninguém que fez isso no Brasil, invejável, 20 anos de circuito, 21 anos jogou o US Open seguido, é um cara super carismático, hoje é aposentado, teve uma bela carreira, e a gente está focando mais nos eventos corporativos, está fazendo palestra. Então o Bruno está em atividade, o André tem mais tempo, então tem uma oportunidade muito grande de fazer vários eventos e está bombando. Temos 10 até o final do ano, então não podemos reclamar também. O Thiago é um pouco diferente, ele é o número 1 do Brasil, é um cara que está em ascensão, é jovem ainda, vai ser o grande nome do Brasil, já né? O primeiro do Brasil, já teve 70 do mundo, ganhou no top 10, grandes, já teve em 500, quase semifinal de 500, então assim, ele é o nosso futuro aí nos 10 anos, está crescendo muito, é novo, mas a gente está vendo que no tênis você pega o Federer, que é número 1 do mundo com 37 anos, então a longevidade dos jogadores pela medicina, fisioterapia, então ele é um grande produto do Brasil. O Tomás, que teve 10 anos no top 100, carreira invejável, é o segundo melhor jogador da história do Brasil depois do Guga, junto com o Fininho, tiveram uma carreira parecida. Teve nos 20 do mundo com 20 anos, ganhou vários ATPs, teve top 100 em 10 anos, top 50 5 anos, uma carreira invejável, então tem um mix legal. E eu queria falar para o pessoal live, que podem mandar as perguntas. Estamos vendo todo mundo, Chester, Afonso, Leonardo, Alessandra, Carlos, Bob, Amanda, um grande abraço. Podem mandar as notícias, as perguntas live, que vamos responder com todo prazer. Legal. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho mais, né, porque obviamente eu que estou envolvido, as pessoas que estão envolvidas no meio do tênis já foram jogadores e hoje de alguma forma continuam envolvidos com tênis, conhece bem o trabalho do empresário, né? Hoje, né, obviamente mudou muito com a dinâmica dos eventos, a dinâmica de toda a comunicação como está, mas conta um pouco mais, né, do que tudo que você faz, qual é o trabalho do empresário, né, principalmente falando de você, falando de tênis, o que está envolvido no teu escopo de trabalho no dia a dia com os jogadores, porque muita gente acha que é só
conseguir patrocínio, né? E na verdade tem muito mais coisa além disso. Bom, diferente do futebol, que todo mundo conhece, que é compra e venda de jogador de passe, no tênis não tem isso. Quanto melhor ranking o cara é por si só. Então assim, geralmente o treinador tem um salário fixo e porcentagem dos prêmios, então essa parte eu não cuido. Eu entro na parte comercial, que no grosso do tênis é a venda de patrocínio, né? Que todo jogador fica feliz quando eu assino um contrato. Aparições. Então assim, a gente patrocínio comercial que vai nas mangas, ou às vezes não vai na manga, a gente no digital, ou vira a cara de um produto. Esse é o grosso. A gente faz palestra, exibições, meet and greet com clientes. Mas também assim, eu tenho uma intimidade muito grande com meus jogadores, assim, a gente é uma grande família. Como eu fui tenista também, não sou um cara só no comercial, de vez em quando tem vários puxões de orelha. O Bruno Soares que o diga, todo mundo já puxei de orelha. Você puxa ou eles puxam a sua? Geralmente eu puxo, né? Apesar de eu ser mais novo do que o André, eu puxo a orelha dele também. Mas assim, cuida da imagem no final das contas. Então assim, eu dou um leve puxão de orelha e depois estamos jantando junto, então assim, a gente sabe dividir a amizade do trabalho. A logística dos torneios, eu participo também, não sempre, mas compra de passagem, eu ligo para um upgrade, às vezes consigo alguma entrada em um show que eles querem, com os meus relacionamentos, às vezes ajuda a logística da família, com ingressos nos grandes lances, sentar no box, nas quadras principais, junto com amigos, né? Patrocinadores, então às vezes tem muita gente, eu tenho que fazer um filtro, a gente tentando já todo mundo, quase sempre conseguimos, então assim, a logística durante os torneios de levar os patrocinadores para conhecer algum bastidor do torneio, amigos que viajam com a gente, que são torcida, então assim, eu coordeno o backstage inteiro para que os jogadores não tenham essa preocupação durante os torneios, joguem solto, a preocupação deles é bater direita e esquerda e sempre estar no lado vencedor do match point. E eu cuido dessa parte chata, logística de família, patrocinadores, contratos e sessão de foto, voos, então assim, tudo para ele estar tranquilo. Eu sou o cara que estou sempre no cantinho com a caneta na mão para assinar autógrafo e sempre lembrando o nome de alguém que muita gente, eles esquecem, então esse é o meu papel, ser invisível, mas tá o tempo inteiro ali. 100%. Legal, muito bom, bastante coisa, né? Nessa jornada que você faz, viajando junto, acompanhando o torneio, aquela tensão antes de jogo, pega o voo, vai para outro país, ao mesmo tempo você tem que voltar, fazer reunião, pedir para eles aparecerem, enfim, né? Você já falou um pouquinho que tem que dar um puxão de orelha aqui e ali, e também falou que eles são uma grande família, por sorte você tem uma intimidade, conhece muito do tênis, né, por ter jogado, mas como é que é essa relação de empresário-jogador, no seu caso, né, principalmente, que é o que mais nos interessa aqui, e como você enxerga isso também no seu mercado, se o seu caso você tem mais um privilégio, né, de estar tratando de amigos, além de tenistas, né, o André, obviamente o Bruno, claro que agora entrou os outros jogadores, mas como é essa relação? No caso de todos os jogadores, eu era amigo de todo mundo primeiro, na física, né, como ex-jogador, então assim, partiu de uma amizade, a gente já tinha uma afinidade, e os negócios obviamente estão indo bem, senão acho que a gente não trabalharia mais e não continuaria junto, terminaria amigos, mas a parceria comercial não estaria ali. Mas assim, a gente sabe separar, eu tenho um privilégio, eu acho que eu tenho poucos jogadores, eu me considero uma agência boutique, a Lincoln Firm, que é a minha empresa, é uma operação bem enxuta, tem poucos jogadores, mas eu tenho poucos jogadores porque eu considero eles como pessoa, como índole e como jogadores, e eu também tenho que poder vendê-los bem. Então não adianta eu ter uma carteira muito grande de jogadores e não conseguir vender porque eu vou deixar alguém infeliz e não vou dar a atenção que eles merecem. Então assim, eu tinha duas opções, ou crescer muito, e talvez ter um aporte de investidores, de um fundo, alguma coisa, e ter vários jogadores. Eu preferi ficar boutique e tenho outros negócios, outros investimentos também junto que eu consigo fazer em paralelo, mas
as pessoas que eu trabalho eu dou atenção de fato. Tenho WhatsApp 24 horas, assim, eu tenho o Bruno na China, o André em Blumenau, o Thiago em Lima, o Tomás em Bradenton, a Teliana na Europa. Então assim, eu acordo de manhã, tem 1000 mensagens de vários fusos horários. Então assim, eu prefiro ficar menor, mas ter um trabalho custom made. Atender pessoalmente cada cliente. E saber tudo que está acontecendo na vida deles, assim. E as pessoas me perguntam qual que é a intimidade, assim, eu tenho acesso à conta bancária de algum deles. Então assim, é um negócio muito sério. Então assim, é confiança mesmo. Então eu preferi ficar assim e até hoje todos estão felizes. Legal. Tem algumas perguntas chegando, eu só vou fazer uma aqui. Qual que é o pré-requisito para você decidir se você quer trabalhar com um jogador? Que eu imagino, obviamente, que né, você tem hoje 5 clientes no seu portfólio, mas poderia ter muito mais, né? Assim mesmo como você falou. O que você enxerga, o que você pensa, né? Qual é o teu pensamento, o que você analisa na hora de decidir trabalhar ou não com um jogador? O que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? É difícil. Se eu pegar... ver na frente ou já ver o que vai acontecer. Se eu pegar um jogador muito cedo, juvenil, hoje, no caso do Thiago, o Thiago foi 70 do mundo com 20 anos, 22 anos, o Federer é número 1 do mundo com 37, então a longevidade aumentou. Então é difícil eu trazer um resultado comercial se o jogador não tem muito ranking, não tem uma entrega na televisão. É difícil eu chegar para empresas e ter um material sólido para vender. Mas também, se eu não tivesse o jogador e ele explodir, eu vou perder a oportunidade. Depois eu vou ficar bater na cabeça porque eu tive na mão. Então assim, eu tento fazer um mix. Eu vou no meu olhômetro, digamos, de potencial, sensibilidade, dentro da quadra, caráter, assim, espírito de lutador, competitividade, a família, como é que os meninos vêm criado. E assim, em todos os casos eu já peguei os jogadores um pouco mais avançados, já com sucesso. O Thiago talvez tenha sido o mais novo deles, mas estava em ascensão. Eu comecei quando ele era quase 300 do mundo e chegou a 70. E hoje estamos começando a trabalhar um pouco com os juvenis, com a parceria com o Bruno, o Hugo e o time Guga, que a gente vai contar mais novidades em breve. Então a gente está tentando fazer um trabalho lá da ponta de mostrar o caminho das pedras para os juvenis, quando eles chegarem na fase de transição, pelo menos não fazer os erros que eu fiz na minha carreira, que o Bruno fez na carreira dele, que o Guga fez na carreira dele, que façamos outros erros, mas esses não. Então é um projeto de mentoria, guiar esses meninos para ter uma carreira mais sólida e o caminho mais simples. Então assim, e também o Brasil infelizmente tem uma crise, né? A gente sabe, não estamos nos melhores, então é difícil eu também ter um portfólio muito grande e não poder vender, aí eu não estaria fazendo meu trabalho. Então é um mix de economia brasileira com o que eu vejo de futuro dos jogadores, com a idade deles. Então, legal. Aproveitar, tem uma pergunta da Bia. A Bia quer saber exatamente isso. Com qual idade você acha interessante um juvenil começar um trabalho com um empresário? Depende muito do futuro dele. Assim, se ele tiver mentalmente uma estrutura de treinador com a família muito consciente, eu acho que vale a pena. Então assim, porque às vezes, como os pais estão envolvidos, tem alguma coisa emocional, às vezes atrapalha. Então assim, para entrar e fazer uma gestão profissional de uma criança. Então eu acho que, respondendo a pergunta, entre 15 e 17 é a hora certa, que ele já tem uma maturidade, não é um adolescente, já é quase um adulto. Então essa é a idade que a gente está começando a fazer um trabalho com o pessoal do time Guga, no caso. Tem uma pergunta, interessante aqui. Vamos mais uma pergunta aqui do Bob Wildman. Grande Bob. Conhece? Grande tenista também lá de BH, teu conterrâneo. Como ficam os técnicos? Você já empresariou algum técnico? Oficialmente não, mas um cara que eu adoro e eu acho um dos melhores técnicos do Brasil, o Hugo Daibet, que por coincidência é técnico do Bruno, mas de qualquer maneira é um cara incrível.
Já fizemos algumas coisas juntos. Tenho hoje em dia tentado encaixar, né? Tem um caso que eu encaixei 2 pupilos meus, que foi o André Sá e o Belucci. Então, assim, eu participei da negociação, os 2 eram meus, então eu negociei a parte do André e do Tomás e botei no meio e ficaram um ano juntos. Então, assim, já fiz. E falo com outros treinadores de ponta do Brasil. O Thiago Alves é um deles que está com o Matheus Alves e estão tentando fazer alguma coisa maior. É segredo, ainda não podemos falar. Bato muito papo com o Léo Azevedo também. Então, assim, não oficialmente, mas assim, na técnico não, mas você acaba ajudando eles a conquistarem mais espaço. Já fiz até uns contratos com alguns técnicos, inclusive o técnico da Venus Williams, no US Open, algum contrato comercial no box, a gente botou uma marca com ele. Então, assim, eu já trouxe alguns contratos comerciais para os treinadores, mas aqui no Brasil eu tenho alguns amigos, os melhores técnicos, que eu acho que eu gostaria de ajudar. Eu tento encaixar com algum jogador meu, ou às vezes eu escuto algum cara que está querendo. Material esportivo, roupa, algumas coisas, e tentar encaixar com algum trabalho de treinador. Então, faço mais na amizade, mas assim, ou ajudando um jogador meu, ou ajudando um amigo treinador. Legal. Tem uma pergunta que eu queria te fazer, não sei se você tem esse número na cabeça, se você poderia divulgar, né? Se você quiser uma calculadora também eu te empresto. Nessa sua curta carreira, né, vamos dizer que você ainda é muito jovem e faz alguns anos só que você começou e com todo esse sucesso, você sabe quanto você já conseguiu levantar de negócio, vamos dizer assim, de patrocínio de negócios, considerando o seu portfólio de jogadores? Você já fez essa conta, não? Quanto em valores, né? Para os jogadores, né? Não é, na verdade, o seu ganho, mas é quanto de negócio, né, com a sua força, com o seu trabalho você já trouxe? Da minha empresa, assim, eu presto consultorias para algumas empresas, a Solinco é uma delas, já tive 2 marcas italianas também. Então, assim, eu faço algumas coisas para mim, pessoa física, além de outros negócios, mas para os jogadores, a gente gera aí, eu comecei a empresa em 2012, então nós temos 6 anos de trabalho. A gente gera up and down aí um pouquinho, cerca de 2 milhões por ano de patrocínio. É o pior ano assim. Então, podem fazer a conta. Tem 12, 15 milhões de reais, a gente pode falar que pelo menos... Foi mais de 15, graças a Deus. Obviamente, gostaria que tudo fosse para mim, mas eu tenho que dividir com meus pupilos. Cada contrato tem uma porcentagem diferente com você? Não, a minha porcentagem é fixa, não tem problema em falar isso. Eu trabalho com 20%, então tudo que eu trago eu tenho 20% de comissão. É mais ou menos assim que a indústria funciona, que é uma curiosidade pessoal. Então, assim, ao longo dos anos, obviamente tem alguns contratos em dólar, que hoje com esse dólar ajuda, mas a maioria são em reais, porque a maioria dos meus jogadores são em reais. Mas a gente já fechou contratos com o Bruno em dólar nos Estados Unidos, tem várias coisas com os Bryans. Hoje os Bryans têm 4 patrocínios, então alguns milhões, digamos. Juliana, Daniel, Léo, bastante gente aí. Depois marca aí quantas pessoas estão logadas, a gente está com bastante gente entrando. Vamos ver, tem uma pergunta aqui. Quem você pegou como referência e no que você faz, né, como modelo? Existe alguém que deve ser lido ou ouvido para aprendizado nesse seu mercado? Você começou um pouco diferente, né, no mercado, mas com certeza existem referências nesse trabalho. Eu comecei meio do lado inverso, né? Geralmente as pessoas começam fazendo estágio numa empresa grande e aí ele acha um jogador e vai subindo. Eu já comecei, o primeiro cliente foi o Bruno Ateliano, então assim, eu comecei no topo, graças a relacionamento, então eu tive sorte, digamos, um pouquinho. Sim, tem grandes empresas aí que fazem esse trabalho. Tem grandes empresas que fazem de uma maneira muito global. Eu tento ser enxuto. 2 caras que eu aprecio muito. Um é um cara que tô louco para ele ser meu sócio, chama André Silva. É um cara que poucos brasileiros conhecem, que teve na ATP muitos anos, foi empresário do Federer.
é o diretor de Cincinnati hoje, é um cara que eu ligo... Do Dimitrov, Del Potro. Dimitrov, Del Potro, é um cara que eu ligo toda hora que eu preciso de um conselho, é um cara que eu estou prestes a fazer alguma coisa errada, é um cara que vai me falar um não, não faça, ou vai firme. Muita experiência, né? É um cara incrível para mim, é se não o melhor, um dos melhores do mercado. E tem outros caras também, assim, que fizeram coisas incríveis. Obviamente um nome fácil de falar é o Tony Godsick, que foi sócio do André Silva, que fez o Federer, que é do tênis do nosso esporte que a gente ama, o atleta mais bem pago do mundo. Então assim, o Federer é um produto invejável, que é o sonho de qualquer empresário, mas o cara também tem o seu mérito, obviamente. Então assim, mas o nome mais próximo que todo mundo conhece é um brasileiro chamado André Silva. Pesquisem sobre ele, é um cara diferenciado. Mas enfim, ele é mesmo. Um grande cara, uma referência e com certeza um grande profissional. Me fala resumidamente qual é a parte mais bacana do seu trabalho. O que você te dá mais prazer, mais emoção? Qual o que te trouxe nessa paixão que a gente percebe o carinho, como você trata e enfim, o que você mais gosta nesse trabalho que você faz com os atletas empresariando eles? Que eu tô no tênis, né? Então é um esporte que eu amo, que eu joguei. Então eu devo tudo que eu tenho ao tênis, todos os meus relacionamentos são do tênis, nós conhecemos pelo tênis, todos os meus jogadores. Então assim, é um esporte que eu amo e eu devo muito. Inclusive o time Guga, a gente faz para dar de volta ao tênis que deu tudo pra gente, no caso eu, Hugo, Bruno e o Guga. A gente faz vários trabalhos com caridade também, a gente sempre ajudar pessoas relacionadas ao tênis, porque é o nosso ganha-pão. Mas qual que era a pergunta mesmo? Qual te dá mais prazer? Perdão. Você respondeu. De estar no tênis, mas assim, eu acho que as pessoas do ambiente do tênis são muito legais, é um ambiente muito bom. Os jogadores têm um nível muito alto, não denegrindo outros esportes ou outros ambientes, mas... um esporte individual, né? Diferente. Eu poderia estar em outros esportes, talvez até ganhando mais dinheiro, mas eu prefiro ficar enxuto no tênis com pessoas que eu gosto, do que eu conheço. O relacionamento é muito bom, a área de bastidores dos torneios, entre executivos, funcionários do mundo do tênis, jogadores, é um nível muito alto, então me dá uma segurança muito boa. Lenka, tem mais uma pergunta aí? Deixa eu ver. Eu trabalho com marketing e gostaria de saber quais ações mais diferentes foram feitas com atletas. Pô, legal. O Bruno já foi garoto propaganda do Discovery Sport, da Land Rover. Já fizemos uma ação de caridade junto com o Jorge Paulo Lema, que a gente doou, leiloou algumas experiências e relógios. Que mais? Levamos clientes... Encontro com jogadores, coisas nos bastidores. Tem alguns cases aí que você se lembra? Recentemente a gente teve, inclusive em parceria com a Faberg, levamos alguns... Eu fiz montei um grupo de relacionamento chamado Elite Tênis, de alguns empresários, grandes empresários do Brasil. Levamos alguns deles junto com a Faberg, obrigado pela parceria, a Lever Cup. E tivemos uma experiência inusitada que os Bryans entraram no ônibus da Faberg, ninguém estava esperando, nem a Lenka, e o pessoal ficou enlouquecido, queriam tirar foto e tal, assim, então é gratificante. Isso fortalece também a marca que eles representam, não só para a pessoa que está recebendo essa... E a gente teve um outro inusitado também em Londres, no Finals, quando o Bruno terminou número 1 do mundo. Não é todo dia que a gente termina número 1 do mundo. E alguns clientes e alguns fãs seguraram o troféu e tiraram foto com o Bruno. Então assim, a gente tenta também, eu falo com meus jogadores, ganhando ou perdendo, você tem que assinar todos os autógrafos, porque não sabe se tem um menino que vem da China, do Pará, de não sei aonde, para ver que ele assim, a gente fica lisonjeado que num Grand Slam tem 300 jogadores, tem 30 quadros, o cara pagou um ingresso, foi ver o nosso jogador brasileiro, o meu jogador. Então assim, a gente tem uma dívida com esse cara, um carinho grande, tentamos falar com todo mundo, tentamos dar autógrafo e trazer eles perto dos jogadores, que às vezes tem uma grade, tem área restrita. Então acho que tivemos várias coisas inusitadas, já tivemos em backstage de shows de grandes bandas de rock, porque o pessoal tinha uma admiração pelos jogadores. Então já fizemos várias coisas inusitadas
E se alguém tiver mais alguma ideia, estamos dispostos a fazer mais coisas inusitadas. Legal, vamos pensar. Qual que era a pergunta do André Balaciano? Qual evento você mais equipou pelos jogadores? Putz. Vai ser requisitado? Qual que é a pergunta? Pelos jogadores? Requisitado. Assim, o sonho é estar no Finals. Graças a Deus eu tenho 3 pupilos lá, o Bob, o Mike e o Bruno. Mas eu acho que eu vou dar mais... a gente sente muito bem no Rio Open, que é em casa, assim, a torcida é incrível. O Lu e a equipe da MM trata a gente bem, então a gente se sente bem. Então, quando a gente chega no Rio Open, tá em casa e dá vontade de jogar. E é um belíssimo evento. E eu acho que depois também, que o pessoal mais gosta de jogar, os saibristas, né, meus jogadores de simples, Roland Garros, pela história do Guga e Brasil. Então o Belucci teve grandes resultados lá, o Thiago Monteiro também. Do caso dos duplistas, o André e o Bruno. Indian Wells é especial, que é um grande evento. O Wimbledon, a gente teve sempre grandes resultados. Mas ultimamente talvez o US Open, né, que o Bruno tem alguns grandes lãs no US Open ali. 3 grandes lãs em Nova York e 2 no Australia Open. Então a gente gosta de jogar onde tem mais título. Então essa é a resposta. Onde quem a gente sente em casa são alguns exemplos, mas no Brasil é sempre especial jogar. Vamos lá. Você como empresário, pergunta aqui, depois você anota aí de quem que é. Você como empresário tem alguma influência na definição do calendário do jogador? É a pergunta do Itamar. Itamar, não. Depende. Nessa fase do Tomás e do Thiago, que eles têm que jogar alguns challengers, e a Teliana também, eu dou algumas dicas, a gente consegue algum relacionamento melhor com o diretor do torneio, tem algumas dicas, mas aí eu deixo eles irem no feeling. Às vezes a gente olha se está mais duro, se tem jogadores que eles se encaixam mais, então pouco, mas felizmente meus jogadores estão no grande escalão. O Tomás é uma fase só, o Thiago é jogador de ATP, está jogando alguns challenges esse ano. Então, para os jogadores, no caso do Bruno, do André e dos Bryans, os Master 1000, 500 e Grand Slam, não tem que fugir. Assim, a gente começa o ano o Tomás, a Teliana e o Thiago estão em uma fase um pouco diferente. No caso do Bruno, dos Bryans, a gente tem 2 objetivos começando o ano: terminar número 1 e classificar para Londres. Então a gente joga os maiores torneios possíveis, tenta saltar alguns 250 se estiver cansado e tal, mas e se vier Grand Slam, Master 1000 no meio do caminho, é fruto de jogar bem, mas esse é o plano, então não tem muita não. Todo ano no mesmo lugar. Aliás, parabéns, o Bruno acabou de se classificar agora, faz acho que 2 semanas, né? Então o Bruno garantiu o lugar, você vai estar com um dos Bryans ali também. Tá Bruno 6º ano consecutivo, acho que isso mostra. Os Bryans até perdi a conta, acho que são 15, se eu não me engano. Já ganharam 6 vezes, se eu não me engano, 3 vezes o número 1, então assim... Falta o Bruno ganhar um, então. O Bruno bateu na trave, ele fez 5 semis. Tá, Bruno? Sei que você tá ao vivo aí. Esse ano a gente vai trazer esse caneco que falta pro time. Vamos gritar muito ali. Aproveitando, Márcio, eu queria que você, como você está envolvido em todos os setores aí e vamos dizer assim, procurando os nossos talentos, como anda o tênis brasileiro e como você vê o futuro próximo aí ao curto médio prazo, na verdade, que é uma grande pergunta e uma esperança de todos nós aqui de não só fazer as viagens, não só assistir na televisão, acompanhar, mas também ter alguém para torcer, além de todos esses que a gente já falou aqui, né? É engraçado, hoje o Brasil tem a melhor safra de juvenil da história, não sei se muita gente sabe, hoje a gente tem 9 jogadores... Você não viu a minha época como era. Tinha muito talento, mas hoje nunca teve no Brasil, isso é um fato. Nós temos 9 jogadores no top 100, nunca teve isso antes, então assim, todos eles, desses 9, nós temos 6 no time Guga, então tem o Boscardinho, o Loureiro, o João, o Ferreira, o Bruno, o Matheus, então assim, num momento bom. Então. Vai sair alguma coisa, porque eu acho que quando tem muita gente, eles se puxam, então essa competição, essa rixa entre eles vai sobressair, alguém tem que sair.
Tem o Thiago Wilde também, que não está no time Guga, mas é um grande exemplo, ganhou a US Open. Tem o João Reis, do Instituto Tênis. Tem o Juninho Clear, que o Bruno Bonjan, que deve estar live também, espero que sim. O Bruno tem que estar aí. Está fazendo um grande trabalho. Tem o Putinelli também, que não é nosso. Então, assim, essa safra está muito boa. Então, alguém vai sair, tem que sair. E estamos, tanto os treinadores como os jogadores, como eu do lado comercial, estamos à disposição. E é muito bom para o tênis brasileiro esses meninos estarem nas cabeças do infanto juvenil mundial. Em quanto tempo a gente vai ver uns 4 jogadores no top 50 aí? A pergunta é difícil, espero mais uns 4 anos, sim? 4 anos por essa longevidade dos jogadores mais velhos, 4 anos nós temos o Thiago Monteiro, né, que vai estar aí, então ele está puxando essa garotada, e ele é mais novo, então o pessoal consegue se relacionar com ele, conversa a mesma língua, e ele é um grande exemplo para esses meninos. Cara, muito bem relacionado. Então, assim, se a gente tiver nos próximos 3, 4 anos 4 no top 100, eu já acho que é um grande, que a gente consegue fazer um time da Davis forte, e aí traz mais empresas para o tênis, traz mais crianças jogando tênis, é bom para a torta tenística como um todo, as pessoas assistem mais na televisão, enfim, ajuda como um todo o nosso esporte. Legal. Mais 2 perguntas eu tenho aqui, a gente vai esperar se vem algumas perguntas aí do pessoal que está acompanhando, mas eu queria que você me contasse um case, ou que você escolhesse um dos cases mais marcantes que te vem à cabeça relacionado ao seu trabalho, né, ou ao resultado, ao prazer de ver alguma coisa acontecendo com o fruto do seu trabalho. O que você tem para contar para nós? Um case interessante, assim, o primeiro contrato que eu tive com os Bryans, meu pai tá vendo, né, ele foi testemunha, eu estava indo para o aeroporto em Miami, indo para Londres no Finals, isso há 4 anos atrás. Uma amiga minha me passou um contato de uma empresa barracuda, que é de capital aberto. Eu conversei com o diretor de marketing, eu falei assim, cara, eu estou indo para Londres, vocês patrocinam a Arena O2, eu falei, tem alguma coisa em comum, eu estou pegando um voo agora, os Bryans jogam amanhã à noite, se você me der, eu nunca tinha visto o cara na vida, não sabia se ele era alto, baixo, eu não sabia nada dele, era por telefone. Falei que se você me der, eu confio em você, espero que você confie em mim. Se você me der a luz verde, amanhã eu vou botar um logo na camisa dos Bryans e eles vão entrar na quadra com o logo da Barracuda e nós vamos assinar o contrato a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Isso era a primeira semana de novembro, eu vou te dar um master de bônus na confiança. Ele falou assim, show, fechou. Eu falei, fechado, esse é o preço, vamos que vamos. Eu cheguei em Londres, 11 horas, meio-dia, eu falei pros caras, cara, fechei um patrocínio. Ele, legal, cadê o contrato? Não tem. É de boca, mas quem que é o cara? Não conheço, confia. Era o primeiro contrato que eu fechei com os Bryans, então assim, era tudo muito novo. Eles olharam para mim e falei, visto de ser despedido, né? Eu falei assim, vamos, eu confio, a referência é boa. Colocamos o logo, eu fui correndo colocar o logo, eles jogaram o último jogo da noite, perderam o jogo. Eles não gostaram da camisa, porque sempre quando eles perdem, eles trocam de camisa. Eles falaram assim, Márcio, vamos trocar de novo. Eu falei, nossa. Aí eu fui no outro dia, trocaram e ganharam no torneio. Então assim, obviamente, eles ficaram super felizes, que fechei o patrocínio, a empresa também ficou feliz. Estamos há 4 anos com eles. O ano passado patrocinaram o Bruno e foi uma loucura. Eu estava entrando no avião e tinha que ser aquela hora e deu certo. Então esse é um case na confiança. Eu acho que assim, esse case mostra que o mundo do tênis é um ambiente muito legal, de gente de alto nível, e assim que as coisas funcionam, e deu certo. Bacana. Antes de entrar com a minha última pergunta, é uma pergunta bem interessante, você que conhece os bastidores e as estruturas dos maiores eventos do mundo. O Paulo Isola, grande Paulo, um abraço, está perguntando aqui: o que devemos esperar do novo complexo e o formato do Miami Open, que agora mudou de sede, depois de tanta controvérsia, saindo de Key Biscayne e indo agora para o estádio do Miami Dolphins? Então, Márcio, você que conhece ali os vestiários, a área de jogador, enfim, a experiência de todos
né, patrocinador, enfim, é uma mudança grande. Paulo, tudo bem? É uma pergunta interessante. Então, assim, e coincidentemente a Fabeg leva muitos brasileiros. Eu acho que também pelo Itaú tá junto. Miami é o nosso torneio brasileiro depois do Rio Open. Então tem dois torneios. O torneio que o público vê, né, que é da quadra para cima, que você tem ótimos assentos, courtside, enfim, camarotes e tal, e dentro do muro que é os bastidores, que é o meu mundo. Então, assim, Miami está um pouco defasado, a estrutura do complexo já era velha, tinha um problema muito grande em construir coisas novas. Os jogadores reclamavam? Qualidade da comida, do transporte, logística, vestiários, coisas que pra gente tem um valor muito grande. Então isso vai melhorar. Um dos investidores do Miami é um multibilionário que faz as coisas bem feitas, e do Dolphins é um negócio muito redondo. E aí o outro lado, para os fãs, que são vocês que estão assistindo, eu acho que é estrutura de congestionamento, entrada, acesso ao estádio, que Miami é um lugar muito charmoso, que Biscayne tem um charme incrível, mas o acesso à ponte era muito ruim. O pessoal que tinha um ticket diferenciado parava perto, mas a grande maioria para longe, tem que botar um ônibus, não é legal. O food court vai melhorar muito, o tempo que você fica na fila, você sai entre intervalo e outro, quer tomar uma cerveja, um Gatorade, uma Coca, comprar comida, ficar 15, 20 minutos na fila. Então, assim, eu acho que a experiência do público vai melhorar muito. Indian Wells é um torneio que eu convido todo mundo aí. É um torneio antes que o Larry Ellison, dono, um dos caras mais ricos do mundo, ele fez o standard muito alto. Então, eu acho que Miami está indo atrás, e eu acho que tem outros torneios mais longe na Ásia, Europa, que os brasileiros não estão acostumados aí, que eu até convido aí também. Xangai é um torneio incrível, que estão muito à frente de Miami. Então, Miami, por estar perto, é a percepção do brasileiro. Mas, infelizmente, estava defasado. Eu acho que os jogadores vão ficar muito felizes. E o público mais ainda. O público vai ter uma grande... quadras melhores, acesso melhor, telão, food court. Vai ser uma experiência incrível. Podem conferir. Pô, bacana, muito boa resposta. Agora, a última pergunta que eu tenho para você. Você é um jovem empresário, já muito bem sucedido. Obrigado. Tem trazendo, eu vejo, né, de fato é cativante ver o trabalho que você faz, né, com jogadores, e o relacionamento que você traz com seus patrocinadores, parceiros, e a forma como você conduz tudo. Só 37 anos, qual é o seu sonho, né? Como você vê o futuro da sua carreira, e qual é o que você gostaria de realizar nessa carreira tão única, né, que você escolheu, né? Poucas pessoas, né, que a gente conhece no nosso dia a dia têm essa carreira. Então, qual o seu sonho, Márcio? Bom, boa pergunta. Tem vários sonhos. Assim, o sonho do dia a dia, acho que eu tive, obviamente eu tenho alguma competência, mas eu tive sorte de estar com as pessoas que eu tô e lidar com pessoas no mundo corporativo de alto nível. Então, assim, é um trabalho gratificante. Então, meu sonho diário que eu acordo é entregar um bom resultado para meus jogadores, deixarem felizes, com vários patrocínios e a tranquilidade para jogar e aumentar o ranking, dar mais resultados e emoções ao Brasil. Eu acho que, assim, eu tenho 3 jogadores na Copa Davis, dos 4, 3 são meus. Então, assim, eu acho que a gente tem uma gratidão ao Brasil e também uma responsabilidade de entregar aos patrocinadores, aos fãs, e tentar que nosso esporte... Então, assim, esse é o sonho diário. Como empresário, obviamente, cada dia fazer contratos maiores. Eu dependo dos meus jogadores de ranking, resultado e de personalidade também. Eu tenho alguns jogadores mais velhos, assim, os Bryans estão aposentando logo mais. O Bruno, acho que deve ter uns 4 anos de carreira, quer jogar mais uma Olimpíada. O Thiago é o cara que vai jogar 10 anos. O Tomás tem 30 anos, teve um ano complicado esse ano, mas vai voltar. Então tem mais uns 4 anos de carreira também. E os juvenis. Então, assim, eu quero fazer contatos maiores e trazer mais empresas para o tênis, que é um ótimo produto. Nós temos uma entrega muito boa, é um esporte que é o segundo esporte mais televisionado no Brasil, depois do futebol. Então a gente tem entrega de televisão, relacionamento com os jogadores e relacionamento corporativo, que é acho que é o que a gente faz de melhor. E como empresário, eu estou olhando alguns projetos
que tem a ver com tênis e entretenimento. Nós estamos criando um fundo de investimento, não posso falar nome ainda, mas com pessoas empresários de alto escalão. Isso me... Está cheio de segredos, a gente vai ter que combinar outro Faberg Live, o time Guga, você fala coisas aqui que a gente não pode contar ainda. Estamos criando um fundo de investimento para alguns ativos de tênis, de entretenimento, com grandes empresários do Brasil que estão atrás de mim, investindo comigo, me dando estrutura. Então, assim, é um trabalho novo, mas eu fico feliz de saber que tem caras super bem sucedidos que acreditam no meu trabalho. Então, assim, eu gostaria de trazer grandes produtos para o Brasil e mostrar para o mundo que a gente tem grandes executivos. Tem o Luiz também, que é um cara incrível, que está fazendo um belo trabalho no Rio Open, e outros caras de investimento que estão super bem sucedidos na Europa e nos Estados Unidos, são brasileiros, criados aqui, universidades. Então, levar um pouquinho do Brasil para o mundo e fazer grandes negócios e, quem sabe, um dia alguém, meus filhos vão dar valor e o pessoal do tênis, a gente contribui para o tênis. Esse é o meu sonho, deixar um legado. Parabéns, excelente. Tem um elogio para você ali, da Érica, olha lá, 37 anos, tão novo e já com esse sucesso. Obrigado, Érica. Muito creme anti-ruga e também genética, graças aos meus pais. Tenho 37, eu joguei até 31 anos. Eu formei na universidade com 22, né? Então eu joguei 10 anos de tênis profissional. Tive uma carreira boa, mas assim, não comecei igual todo mundo começa com 17, 18, eu estava 5 anos atrasado e comecei no mundo dos negócios com 31, então tem 6 anos de empresa, mas obrigado pelo elogio. Temos algum sucesso, mas sempre pode ter mais e todo dia acordar com fome de matar mais um leão ou alguns leões. Que é o padrão aqui de homens de sucesso nesse país, né? Estamos na Faria Lima não para, então a gente não pode parar também. Legal. Queria agradecer a participação de todos, a gente encerra aqui um pouquinho atrasado. Acho que a gente não conseguia fazer com menos tempo, né? Tanto conteúdo, tanto assunto, tanta história legal para contar. Acho que a gente vai ter que fazer uma outra com você em breve aí, Marcião. Será um prazer. Muito obrigado, agradecer a participação de todos nesse segundo Faberg Live. Espero que vocês estejam gostando desse nosso formato e para trazer o máximo de coisas bacanas, pessoas incríveis como o Márcio. Márcio, muito obrigado. Obrigado. Excelente conversa. Obrigado a Faberg, também que faz um belo trabalho de concierge, assim, eu conheço vários clientes, todo mundo sempre feliz, parabéns a vocês, a Lenca, ao Thiago, todo mundo, ao time Faberg, e obrigado pelo convite. E todo mundo que deixou de estar com a família, o jantar, ver o jornal, estar com os filhos para assistir a gente, é legal. Estou à disposição pelo e-mail, Instagram, Facebook, outras perguntas direct, seria um prazer. Obrigado pelo seu tempo. Seu Facebook aí, o Instagram? Márcio Torres 81, pode me achar no Facebook. Meu e-mail também é marcio@linkinfirm.com. Se vocês acessarem qualquer rede social dos meus atletas, está lá, então é mais fácil. Muito bom. Algum pai que tiver alguma dúvida, algum empresário que queira fazer negócio com a gente, pais, crianças, jogadores, estou à disposição. Só me ligar, mandar um WhatsApp, Facebook, será um prazer. Obrigado pelo convite. Obrigado. E boa noite. Boa noite a todos. Até a próxima.